1. O experimento mental. Imagine acordar amanhã e descobrir que todo o dinheiro do mundo desapareceu. Nenhuma conta bancária, nenhuma moeda, nenhuma transferência digital. Os números simplesmente deixaram de existir. Durante alguns minutos, talvez algumas horas, o mundo mergulharia em um estado de perplexidade coletiva. Mercados financeiros congelariam. Empresas não saberiam como precificar produtos. Bancos tentariam desesperadamente entender o que aconteceu. Mas existe uma pergunta ainda mais profunda do que o colapso econômico. O que aconteceria com você? Se todo o dinheiro que você possui desaparecesse hoje, o que exatamente você perderia? A maioria das pessoas responde rapidamente: perderia a segurança. Mas se observarmos com mais atenção, percebemos que a perda não seria apenas material. Para muitas pessoas, perder dinheiro significa perder identidade, perder posição social, perder a sensação de valor pessoal. E é exatamente nesse ponto que surge uma das reflexões mais importantes da filosofia estoica. O dinheiro nunca foi o verdadeiro problema da humanidade. O problema sempre foi a relação psicológica que desenvolvemos com ele. 2. A busca humana por segurança. Desde os primeiros momentos da história humana, a sobrevivência sempre dependeu de recursos: comida, abrigo, proteção contra o ambiente. Nossos ancestrais viveram durante milhares de anos em um mundo onde a escassez era a regra, não a exceção. Um inverno rigoroso podia destruir colheitas. Uma estação de caça ruim podia levar um grupo inteiro à fome. Nesse ambiente, o cérebro humano desenvolveu um impulso muito específico: acumular. Quem armazenava comida tinha mais chances de sobreviver. Quem acumulava ferramentas tinha mais chances de produzir. Quem acumulava aliados tinha mais chances de se proteger. Acumular significava segurança. Esse padrão comportamental ficou profundamente gravado em nossa arquitetura mental. Mesmo hoje, milhares de anos depois, esse impulso continua presente. Mas algo mudou radicalmente. O recurso que simboliza a segurança deixou de ser comida ou abrigo. Hoje, esse símbolo é o dinheiro. 3. O dinheiro, como símbolo. O dinheiro é uma invenção relativamente recente na história da humanidade. Durante dezenas de milhares de anos, os seres humanos viveram sem moedas, sem bancos e sem mercados financeiros. Trocas aconteciam através do escambo ou de sistemas informais de reciprocidade. Alguém ajudava hoje esperando ajuda no futuro. Comunidades pequenas funcionavam através da confiança e da reputação. Mas conforme as sociedades cresceram, esse sistema começou a se tornar insuficiente. Era necessário algo que representasse valor de forma universal, algo que pudesse ser aceito por qualquer pessoa. Assim nasceu o dinheiro, inicialmente em forma de metais raros, depois em forma de moedas, mais tarde em papel, e hoje em números digitais. Mas o dinheiro nunca foi apenas um instrumento econômico. Ele se tornou um símbolo psicológico, um símbolo de segurança, um símbolo de poder, um símbolo de status. E quando símbolos passam a carregar significados emocionais tão intensos, eles começam a influenciar profundamente o comportamento humano. 4. A advertência de Epicteto. Foi exatamente esse tipo de fenômeno que filósofos estoicos observaram há quase 2000 anos. Epicteto, um dos pensadores mais influentes do estoicismo, ensinava algo extremamente simples, mas profundamente transformador. Existem coisas que dependem de nós, e existem coisas que não dependem. Dependem de nós, nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas escolhas. Mas muitas coisas que as pessoas consideram fundamentais para a felicidade não estão sob nosso controle. Entre elas estão reputação, status, riqueza. Epicteto alertava que grande parte do sofrimento humano surge quando tentamos controlar aquilo que não depende de nós. Quando baseamos nossa felicidade em algo externo e instável, criamos inevitavelmente ansiedade, porque aquilo pode desaparecer, e quando desaparece, levamos junto uma parte da nossa identidade. 5. O dinheiro e a ilusão de controle.
O dinheiro oferece uma sensação poderosa de controle sobre a vida. Com dinheiro, podemos comprar conforto. Podemos reduzir certas incertezas. Podemos planejar o futuro. Mas existe uma ilusão escondida nesse processo. Nenhuma quantidade de dinheiro elimina completamente a imprevisibilidade da vida. Mercados entram em crise. Empresas falham. Moedas perdem valor. Eventos inesperados acontecem. A história está cheia de exemplos de pessoas extremamente ricas que perderam quase tudo em poucos anos. Mesmo assim, a mente humana continua acreditando que a próxima conquista financeira trará segurança definitiva. Mas como observava Sêneca, outro grande filósofo estoico, não é o homem que possui pouco que é pobre, mas aquele que deseja mais. A pobreza mais profunda não é material, é psicológica. Ela nasce da incapacidade de sentir satisfação com aquilo que já se possui. 6. A riqueza e o medo da perda. Existe um paradoxo silencioso que acompanha a riqueza. Quanto mais alguém possui, maior pode se tornar o medo de perder. Esse fenômeno foi observado não apenas por filósofos, mas também por historiadores e psicólogos ao longo dos séculos. Quando uma pessoa tem pouco, ela teme a escassez. Quando tem muito, teme a perda. Sêneca, que viveu durante o auge do Império Romano e conviveu com alguns dos homens mais ricos de sua época, percebeu isso claramente. Ele escreveu algo surpreendente em suas cartas. Grandes riquezas são grandes escravidões. Essa frase parece contraditória à primeira vista. Afinal, a riqueza não deveria trazer liberdade? Em teoria, sim, mas na prática, muitas vezes acontece o contrário. Quanto maior o patrimônio, maior o número de coisas que podem ser perdidas. Casas, terras, negócios, investimentos, reputação social. Cada novo recurso cria também uma nova preocupação. O filósofo estoico observava que muitos homens ricos passavam mais tempo protegendo sua fortuna do que desfrutando dela. Eles viviam cercados por administradores, contadores, advogados e guardas, não porque desejavam mais segurança, mas porque temiam perder aquilo que haviam acumulado. 7. A experiência de Sêneca com a riqueza. Sêneca não falava sobre riqueza como alguém distante da realidade. Ele próprio foi um dos homens mais ricos de Roma. Como conselheiro do imperador Nero, acumulou uma fortuna estimada em centenas de milhões de sestércios, o equivalente a bilhões em valores modernos, segundo alguns historiadores. Mesmo assim, em seus escritos filosóficos, ele alertava constantemente sobre os perigos do apego material. Em uma de suas cartas, ele escreveu: "A riqueza não consiste em possuir grandes bens, mas em ter poucas necessidades." Essa ideia desafia profundamente a mentalidade moderna. Hoje, muitas pessoas acreditam que a segurança está diretamente ligada à expansão constante de patrimônio. Mas os estoicos propunham uma lógica diferente. A verdadeira segurança não está em aumentar infinitamente aquilo que possuímos. Está em reduzir aquilo de que acreditamos precisar. Quando uma pessoa precisa de pouco, ela se torna extremamente difícil de ser dominada pelas circunstâncias externas. 8. O imperador filósofo. Outro exemplo poderoso dessa mentalidade foi Marco Aurélio. Ele governou um dos maiores impérios da história. Como imperador romano, tinha acesso a riquezas inimagináveis. Exércitos inteiros obedeciam suas ordens. Cidades inteiras dependiam de suas decisões. Mesmo assim, em seu diário pessoal, conhecido hoje como Meditações, Marco Aurélio escrevia reflexões que revelam uma visão completamente diferente do poder e da riqueza. Em uma passagem famosa, ele escreveu: "Observe constantemente como todas as coisas são transformadas umas nas outras." Para ele, a impermanência era uma lei fundamental da natureza. Riqueza surge, riqueza desaparece, poder surge, poder desaparece, fama surge, fama desaparece. Tudo está em constante transformação. Ao compreender profundamente essa realidade, Marco Aurélio acreditava que o ser humano poderia desenvolver uma espécie de liberdade interior, uma liberdade que não depende das circunstâncias externas. 9. O grande engano da prosperidade.
A civilização moderna frequentemente associa prosperidade material à felicidade. Propagandas, redes sociais e narrativas culturais reforçam a ideia de que sucesso financeiro é a principal medida de realização humana. Mas essa associação é relativamente recente na história. Durante séculos, filósofos de diferentes tradições alertaram para os limites dessa mentalidade. Os estoicos, em particular, argumentavam que riqueza pertence à categoria do que eles chamavam de indiferentes externos. Isso não significa que riqueza seja ruim. Significa apenas que ela não determina a qualidade moral ou a felicidade de uma pessoa. Um indivíduo pode ser rico e virtuoso, pode ser pobre e virtuoso, pode ser rico e corrupto, pode ser pobre e corrupto. A riqueza não define o caráter. Ela apenas amplia as possibilidades de ação. 10. O dinheiro como amplificador. Essa ideia continua extremamente relevante na sociedade contemporânea. O dinheiro funciona como um amplificador. Ele aumenta o alcance das decisões humanas. Se alguém tem intenções generosas, recursos financeiros podem permitir que ajude milhares de pessoas. Hospitais podem ser construídos. Universidades podem ser financiadas. Projetos sociais podem ser criados. Mas se alguém tem intenções destrutivas, o dinheiro também amplia esse impacto. Guerras podem ser financiadas. Corrupção pode se expandir. Exploração pode se intensificar. Por isso, os estoicos enfatizavam que o desenvolvimento do caráter é muito mais importante do que a simples aquisição de recursos. Sem sabedoria, riqueza pode se tornar uma ferramenta perigosa. 11. O medo que move o mundo grande. Parte da atividade econômica moderna é movida por um sentimento muito específico. Medo. Medo da pobreza. Medo da instabilidade. Medo da perda de status. Esse medo leva pessoas a trabalhar excessivamente, competir de forma agressiva e acumular muito mais do que realmente precisam. Mas para os estoicos, viver dominado pelo medo significa viver sem liberdade. Epicteto ensinava que um homem verdadeiramente livre é aquele que não depende de circunstâncias externas para manter sua tranquilidade. Se a paz interior depende da estabilidade de mercados financeiros, então essa paz é extremamente frágil. Qualquer crise econômica pode destruí-la. 12. A disciplina do desejo. Uma das práticas centrais do estoicismo era a chamada disciplina do desejo. Ela consiste em treinar a mente para desejar apenas aquilo que está sob nosso controle. Isso não significa abandonar completamente objetivos materiais. Significa não permitir que eles se tornem a base da identidade pessoal. Uma pessoa pode trabalhar, investir e buscar prosperidade, mas ao mesmo tempo deve lembrar constantemente que essas coisas são transitórias. Podem desaparecer. E se desaparecerem, a essência da pessoa continua intacta. Esse exercício mental cria uma forma poderosa de estabilidade emocional. 13. A riqueza, que não pode ser perdida. Para os estoicos, existe apenas um tipo de riqueza que não pode ser tirada de nós: a riqueza do caráter. Virtude, sabedoria, disciplina, capacidade de agir com justiça. Essas qualidades pertencem ao domínio interno. Elas não dependem da economia, não dependem de governos, não dependem de mercados. Uma crise financeira pode destruir fortunas, mas não pode destruir virtudes. 14. A liberdade interior. Epicteto nasceu escravo. Durante parte de sua vida, ele pertenceu legalmente a outro ser humano. Mesmo assim, em seus ensinamentos, ele afirmava algo extraordinário. A verdadeira escravidão não é física, é psicológica. Uma pessoa pode ser rica e ainda assim ser escrava de seus desejos, medos e ambições. Outra pessoa pode possuir muito pouco e ainda assim ser completamente livre. Essa liberdade nasce quando alguém aprende a não depender excessivamente de circunstâncias externas para definir seu valor pessoal. 15. O começo de uma nova perspectiva. Quando essa mudança de perspectiva acontece, algo interessante ocorre. O dinheiro deixa de ser um tirano.
e passa a ser apenas uma ferramenta útil, mas não essencial para a tranquilidade da mente. Essa transformação não elimina a importância prática do dinheiro na vida moderna, mas muda completamente a relação emocional que temos com ele. Em vez de buscar riqueza como fonte de identidade, passamos a vê-la como recurso temporário, algo que pode ser utilizado com sabedoria enquanto está disponível e que pode desaparecer sem destruir quem somos. 16. Quando sistemas financeiros colapsam. Ao longo da história, civilizações inteiras já testemunharam algo que parece impensável para muitos hoje: o colapso repentino de sistemas econômicos. Moedas que perderam valor quase da noite para o dia, bancos que fecharam suas portas, fortunas que desapareceram em semanas. Um dos exemplos mais conhecidos aconteceu em 1929, durante a Grande Depressão. Nos Estados Unidos, milhões de pessoas investiam na bolsa de valores, acreditando que os preços das ações continuariam subindo indefinidamente. Era um período de euforia econômica. Jornais celebravam novos milionários. Empresas expandiam rapidamente. Pessoas comuns começaram a investir suas economias esperando enriquecer. Mas em outubro daquele ano, o mercado começou a cair. Primeiro lentamente, depois de forma acelerada. Em poucos dias, bilhões de dólares em valor desapareceram. Investidores que acreditavam estar seguros descobriram que sua riqueza era muito mais frágil do que imaginavam. Alguns perderam tudo. Empresas faliram. Bancos quebraram. O desemprego disparou. O mundo inteiro entrou em uma crise econômica profunda. 17. A ilusão da permanência. Eventos como esse revelam uma verdade que os estoicos já ensinavam há 2000 anos. Nada externo é permanente. Marco Aurélio repetia constantemente em suas reflexões que todas as coisas estão em fluxo. Riqueza surge, riqueza desaparece. Impérios crescem, impérios colapsam. O próprio Império Romano, que parecia eterno durante séculos, eventualmente entrou em declínio e desapareceu. Essa percepção não tinha como objetivo criar pessimismo. Pelo contrário, ela servia para libertar o indivíduo da ilusão de permanência. Quando alguém acredita que sua riqueza ou status são permanentes, qualquer ameaça a essas coisas se torna fonte de ansiedade. Mas quando alguém compreende que tudo é transitório, a relação com o mundo muda. As conquistas são apreciadas, mas não são idolatradas. 18. A crise de 2008. Outro exemplo moderno dessa impermanência aconteceu em 2008, durante a crise financeira global. Durante anos, bancos e instituições financeiras criaram sistemas complexos, baseados em crédito e especulação imobiliária. Hipotecas eram concedidas a milhões de pessoas. Essas dívidas eram transformadas em produtos financeiros e vendidas para investidores ao redor do mundo. Durante algum tempo, tudo parecia funcionar. Casas valorizavam, bancos lucravam, mercados financeiros celebravam. Mas o sistema era mais frágil do que parecia. Quando um número crescente de pessoas começou a não conseguir pagar suas hipotecas, toda a estrutura começou a ruir. Grandes instituições financeiras entraram em colapso. Mercados globais despencaram. Governos precisaram intervir para evitar um colapso ainda maior. Bilhões de dólares desapareceram novamente. E, mais uma vez, o mundo lembrou que sistemas financeiros são construções humanas. Eles dependem de confiança. E confiança pode desaparecer rapidamente. 19. O estoicismo. Diante da incerteza. Para os estoicos, eventos como esses não eram surpreendentes. Eles acreditavam que o mundo externo é governado por forças que estão além do controle individual. Economia, política, eventos naturais, mudanças sociais. Tudo isso faz parte de uma rede complexa de causas e efeitos. Por isso, os estoicos enfatizavam algo extremamente importante. A estabilidade verdadeira não deve ser construída sobre aquilo que não controlamos. Se a tranquilidade depende da estabilidade do mercado financeiro, então ela será inevitavelmente instável. Mas se a tranquilidade depende da disciplina da mente,
então ela pode permanecer mesmo em meio a crises. Essa ideia era central para a filosofia estoica. 20. O problema da comparação. Existe outro fator psicológico que intensifica nossa relação com o dinheiro: a comparação social. Os seres humanos evoluíram em pequenas comunidades onde posição social influenciava acesso a recursos. Quem tinha mais status dentro do grupo frequentemente tinha mais influência, mais aliados e mais oportunidades. Esse comportamento continua presente hoje, mas em uma escala completamente diferente. Antigamente, uma pessoa se comparava com algumas dezenas de indivíduos de sua tribo. Hoje, através da internet e das redes sociais, ela se compara com milhões. Estilos de vida luxuosos são exibidos constantemente. Carros caros, casas gigantes, viagens exclusivas. Essas imagens criam a impressão de que todos ao redor estão prosperando mais, mesmo quando essa percepção não corresponde à realidade. Esse processo alimenta um ciclo constante de insatisfação. Sempre existe alguém com mais. Sempre existe alguém aparentemente mais bem-sucedido. Sempre existe um novo padrão de riqueza. 21. A armadilha do desejo infinito. Sêneca alertava para algo muito semelhante há quase 2000 anos. Ele observava que o desejo humano não possui limite natural. Quando alguém obtém aquilo que desejava, rapidamente surge um novo desejo, e depois outro, e depois outro. Esse ciclo cria uma busca infinita. O problema não é desejar melhorar de vida. O problema surge quando a satisfação é constantemente adiada para um futuro indefinido. Quando alguém acredita que finalmente será feliz apenas depois da próxima conquista financeira. Essa mentalidade cria uma vida inteira de expectativa, mas pouca presença. 22. O exercício estoico da simplicidade. Alguns estoicos praticavam um exercício curioso. Eles deliberadamente passavam períodos vivendo de forma extremamente simples, usavam roupas básicas, comiam alimentos simples, dormiam em condições modestas. Sêneca descreveu essa prática em uma de suas cartas. Durante alguns dias por mês, ele vivia como se fosse pobre. Enquanto fazia isso, perguntava a si mesmo: é isso que eu temia? O objetivo desse exercício era treinar a mente para perceber algo importante. A pobreza que tanto tememos, muitas vezes, não é tão terrível quanto imaginamos. Ao enfrentar voluntariamente condições simples, a pessoa reduz o medo da perda. E quando o medo diminui, a liberdade aumenta. 23. O dinheiro. Como ferramenta. Quando alguém desenvolve essa perspectiva, algo muda profundamente. O dinheiro deixa de ser um símbolo de identidade e passa a ser apenas uma ferramenta. Uma ferramenta extremamente útil, mas ainda assim apenas uma ferramenta. Ele pode facilitar a vida, pode ampliar oportunidades, pode ajudar outras pessoas, mas não define quem somos. Essa mudança de mentalidade transforma completamente a relação com riqueza. 24. A verdadeira medida de sucesso. Para os estoicos, a verdadeira medida de sucesso não era riqueza, era caráter. Uma pessoa bem-sucedida era aquela capaz de viver de acordo com princípios racionais e éticos, capaz de manter serenidade diante de dificuldades, capaz de agir com justiça, capaz de controlar impulsos destrutivos. Essas qualidades eram consideradas muito mais valiosas do que qualquer fortuna material, porque elas não dependem de circunstâncias externas. 25. O começo da liberdade. Quando essa compreensão amadurece, surge uma forma diferente de prosperidade, uma prosperidade interior. A pessoa ainda pode trabalhar, ainda pode construir riqueza, ainda pode buscar estabilidade financeira, mas essas coisas deixam de ser a base de sua identidade. Elas se tornam apenas parte da vida, não o centro dela. E é nesse ponto que começa uma liberdade que nenhuma crise econômica pode tirar. 26. A economia da mente. Se observarmos com atenção, perceberemos que existem dois tipos de economia funcionando simultaneamente na vida humana. A primeira é a economia externa,
Ela envolve produção, consumo, mercados, salários, investimentos e riqueza material. Essa economia é visível, é medida em números, é analisada por gráficos e indicadores. Mas existe também uma segunda economia, a economia da mente. Essa economia não aparece em relatórios financeiros. Ela se manifesta em estados emocionais, percepções, desejos e medos. Uma pessoa pode possuir enorme riqueza material e ainda viver em permanente sensação de escassez. Outra pode possuir relativamente pouco e ainda experimentar tranquilidade. Isso acontece porque a verdadeira sensação de abundância não depende apenas da quantidade de recursos disponíveis. Depende da relação psicológica que a mente estabelece com esses recursos. Os estoicos compreenderam profundamente essa distinção. Para eles, a principal tarefa do ser humano não era conquistar o mundo externo, era ordenar o mundo interno. 27. O problema da identidade econômica. Uma das características mais marcantes da sociedade moderna é a tendência de associar identidade pessoal à posição econômica. Desde cedo, muitas pessoas aprendem a responder perguntas como: o que você quer ser quando crescer? Mas frequentemente essa pergunta não está relacionada ao caráter ou às virtudes. Ela está relacionada à profissão e, por consequência, ao status e à renda. Profissões passam a ser vistas como indicadores de valor humano. Alguém que ocupa um cargo prestigiado é frequentemente tratado como mais bem-sucedido. Alguém com menor renda pode ser visto como menos realizado. Esse tipo de lógica cria uma associação perigosa. A identidade da pessoa passa a depender de fatores externos: mercado de trabalho, crescimento econômico, reconhecimento social. Mas todos esses fatores são instáveis. Quando a identidade depende de algo instável, a ansiedade se torna inevitável. 28. O estoicismo e a autossuficiência. Os estoicos defendiam uma forma de autossuficiência interior. Isso não significa isolamento, nem rejeição completa da vida social. Significa apenas que o centro da identidade deve estar localizado em algo que não pode ser retirado facilmente. Para eles, esse centro era a virtude, sabedoria, justiça, coragem, temperança. Essas qualidades não dependem de riqueza, não dependem de status, não dependem de circunstâncias externas. Uma pessoa pode perder dinheiro e ainda manter integridade. Pode perder status e ainda manter dignidade. Pode enfrentar dificuldades e ainda agir com sabedoria. Essa estabilidade interior cria uma forma de liberdade rara. 29. O exercício da impermanência. Marco Aurélio tinha o hábito de refletir constantemente sobre a impermanência das coisas. Em suas anotações pessoais, ele lembrava a si mesmo que tudo aquilo que parece sólido hoje eventualmente desaparecerá. Cidades, impérios, fortunas, reputações. Tudo muda. Essa reflexão não tinha o objetivo de gerar pessimismo. Ela servia para ajustar a perspectiva. Quando alguém compreende profundamente a natureza transitória das coisas, passa a valorizar o presente de maneira mais equilibrada. A riqueza pode ser apreciada, mas não é idolatrada. O sucesso pode ser celebrado, mas não define o valor da pessoa. 30. A disciplina da percepção. Outro princípio fundamental do estoicismo é a chamada disciplina da percepção. Ela consiste em observar eventos externos, sem imediatamente atribuir julgamentos emocionais extremos. Quando alguém perde dinheiro, o evento em si é neutro. O sofrimento surge a partir do significado atribuído ao evento. Se a perda é interpretada como destruição da identidade, o sofrimento será enorme. Mas se a perda é vista como uma mudança circunstancial, a reação emocional pode ser muito mais equilibrada. Essa habilidade de reinterpretar acontecimentos é uma das ferramentas psicológicas mais poderosas do estoicismo. Ela permite que o indivíduo mantenha estabilidade mesmo em ambientes incertos. 31. O dinheiro e o propósito. Outra confusão comum na vida moderna é a tendência de confundir dinheiro com propósito. O dinheiro pode facilitar projetos, pode permitir que ideias sejam implementadas, pode oferecer tempo e recursos,
Mas ele não cria propósito por si só. Propósito surge de valores, de escolhas, de contribuições significativas para outras pessoas. Quando alguém tenta encontrar significado apenas na acumulação de riqueza, frequentemente descobre que o objetivo se desloca constantemente. Cada conquista financeira abre espaço para outra, e depois outra. Sem uma referência mais profunda, a busca se torna infinita. 32. A liberdade de precisar de pouco. Uma das ideias mais poderosas do estoicismo é a liberdade que nasce quando aprendemos a precisar de menos. Isso não significa viver em miséria. Significa apenas reduzir dependências desnecessárias. Quando alguém acredita que precisa de muitas coisas para ser feliz, torna-se vulnerável a inúmeras formas de frustração. Mas quando aprende a encontrar satisfação em aspectos simples da vida, amizade, aprendizado, contemplação, saúde, a vida se torna muito mais estável. A felicidade deixa de depender de circunstâncias complexas. 33. O dinheiro na vida moderna. Nada disso significa que o dinheiro seja irrelevante. Na sociedade contemporânea, ele desempenha um papel prático importante. Ele permite acesso a recursos, facilita planejamento, reduz certas formas de sofrimento material. Os estoicos não defendiam a rejeição completa da riqueza. Eles defendiam algo diferente, uma relação equilibrada com ela. A riqueza pode ser usada, pode ser apreciada, mas não deve ser idolatrada. 34. A verdadeira prosperidade. Para os estoicos, a verdadeira prosperidade é uma combinação de dois elementos: suficiência externa, estabilidade interna. A suficiência externa envolve recursos suficientes para viver com dignidade. A estabilidade interna envolve uma mente treinada para lidar com mudanças inevitáveis. Quando esses dois elementos coexistem, a vida se torna muito mais equilibrada. Sem estabilidade interna, riqueza pode gerar ansiedade. Sem recursos mínimos, a vida pode se tornar excessivamente difícil. O equilíbrio entre esses dois aspectos é o ideal estoico. 35. A pergunta final. E então voltamos à pergunta que iniciou toda essa reflexão. Se todo o dinheiro que você possui desaparecesse hoje, o que exatamente seria perdido? Certamente alguns recursos desapareceriam. Planos precisariam ser ajustados. Confortos poderiam diminuir. Mas a questão mais profunda permanece. Quem você seria sem esse dinheiro? Sua capacidade de pensar desapareceria? Sua capacidade de agir com justiça desapareceria? Sua capacidade de aprender desapareceria? Sua capacidade de ajudar outras pessoas desapareceria? Se a resposta for não, então algo fundamental permanece intacto. E é exatamente esse algo que os estoicos chamavam de verdadeira riqueza. Conclusão. Convite à reflexão e ação. Se existe uma lição central em tudo que exploramos até aqui, é a mesma que os estoicos repetiam há mais de 2000 anos. A vida muda quando mudamos a forma como interpretamos o mundo. Não controlamos tudo o que acontece ao nosso redor. Não controlamos as crises, as opiniões das pessoas, os obstáculos inesperados ou as dificuldades que surgem no caminho. Mas, como ensinava Epicteto, sempre temos controle sobre nossa atitude diante dessas situações. Essa é a verdadeira liberdade. Talvez hoje você esteja enfrentando dúvidas, pressão, medo de fracassar ou simplesmente aquela sensação de estar perdido no meio de tantas expectativas. Os estoicos lembrariam algo muito simples. O primeiro passo não é controlar o mundo, é governar a própria mente. Quando você aprende a fazer isso, algo poderoso acontece. Os problemas deixam de ser apenas obstáculos e passam a ser treinamentos para o caráter. Foi exatamente isso que pensadores como Marcus Aurelius registraram em seus escritos. Cada desafio é uma oportunidade de praticar coragem, disciplina e clareza. E talvez essa seja a pergunta mais importante que você pode levar deste vídeo. Quem você decide se tornar diante das dificuldades da vida? Se esse conteúdo fez você refletir, se alguma ideia daqui despertou algo dentro de você, então aproveite este momento para continuar essa jornada de conhecimento.
Deixe o seu like, porque isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que também estão buscando clareza e crescimento. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos, onde vamos continuar explorando filosofia, mentalidade e ferramentas práticas para viver com mais propósito. E agora eu quero saber de você. Qual foi a ideia deste vídeo que mais mexeu com a sua forma de pensar? Escreva aqui nos comentários. Eu leio todos eles. E muitas vezes as melhores reflexões surgem justamente dessas conversas. Nos vemos no próximo vídeo.